Galera, diretamente do canal Faca NNR com mais um Na Resenha. Hoje o Na Resenha está muito especial, vou falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção oficial aí ao suicídio, um tema super importante. E aí eu vou trazer aí histórias reais aí de pessoas reais, assim como você que está assistindo, você que está no deserto, está passando por um problema muito complicado. Pode ser que esse vídeo te ajude aí a sair dessa situação. Estou esperando aqui minha bela convidada, Kellen Alves, entrar aqui na live. Pessoal, vai ser muito bacana o vídeo. Se você conhece alguém que está passando algum momento muito difícil, algum momento muito complicado, indica essa live aí, curte aí, já compartilha a live aí com a galera que você mensagem, né? Vamos lá, já mandei aqui o convite para minha entrevistada de hoje. E aí, Kellen? E aí, Kellen? Boa noite, tudo bem? E aí, a mais conhecida como a 13 da CPTM. E você é o 26. É isso aí, cara. E aí, como é que tá, Kellen? Estamos bem, graças a Deus. E você? Faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não conversa, hein? Pois é, só por telefone. Temos que marcar algum happy hour aí pra gente conversar, né? Boa! Pra quem não sabe, galera, a Kellen foi a primeira entrevistada do Na Resenha aqui no canal Faca NR, falando um pouquinho de segurança do trabalho, né? Referente às mulheres aí na profissão. Foi a primeira, hein, Kellen? Primeiro Pois Na é, Resenha com você. 2 anos atrás, hein? 2 anos já, hein? Caramba, meu. Tava de É isso aí. aparelho, a boca toda estourada. É isso aí. Uma galerinha já entrando aí. Kellen, eu resolvi te trazer aqui, né? Porque eu fiz uma postagem, um vídeo aqui no canal, né? Sobre o Setembro Amarelo, um pouquinho da minha história. E aí você me ligou quando você assistiu o vídeo. E a gente começou a bater um papo. Você contou um pouquinho da sua história, né? E aí eu Sim. falei assim, pô, Kellen, vamos fazer uma resenha porque sua história merece, né? Ser ouvida por todo mundo e quem sabe aí alguém pode se identificar e a gente pode ajudar, né? Com as Com, experiências que você passou aí. com certeza, né, Fabiana? A gente dividindo um pouquinho da nossa história, não é estar abrindo a nossa história, a nossa vida, falando da nossa vida e expondo, mas de uma certa maneira a gente acaba contribuindo, né? O que a gente passa e serve de lição para algumas pessoas que estão passando também por isso, né? Com certeza. Quando você começou a falar um pouquinho da sua história, eu comecei a perceber que tinha vários pontos em comuns com a minha, Sim. né? E quando eu já conversei com outras pessoas que passaram por esse problema, eu consegui perceber que existiam alguns pontos em comum. Que quando eu estava nesse problema, eu não conseguia enxergar. E hoje, depois do crescimento que eu tive, eu consigo ver, né? Então, para a gente, queria que você começasse a falar quando você passou por essa situação difícil, né? Que você pensou aí. Pequenos problemas, né? Que pra gente, para alguns pode ser pequenos, mas para quem tá vivenciando é um problemão, né? E depois que passa, a gente fala, pô, olha o que eu tava fazendo com a minha vida, né? Quase eu perdi a minha vida, quase estraguei a minha vida por isso. Né? Mas quem tá naquela situação, não vê dessa forma, né? E é muito difícil, né, Fabiano, pedir uma ajuda, né? Falar, meu, eu tô passando por isso, né? E às vezes a pessoa tá no seu dia a dia e não percebe também que você não tá bem, né? A pessoa tem que te conhecer muito bem para poder saber que você não tá legal, né? E eu sou uma pessoa que, assim, por mais difícil que eu tô passando alguma situação, eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre tentando ajudar as pessoas, né? Mas por dentro a gente não sabe como tá, né? A gente não sabe como tá o coração da pessoa por dentro, como tá o psicológico das pessoas por dentro, né? Eu entendo que você sabe do que eu tô falando, né? Sim, quando você passou por essa situação difícil, até para as pessoas poderem identificar, né? Na época, foi que ano? Você estava fazendo o que da vida? Quando que foi esse momento seu bem complicado? O ano foi 2011.
2011 para 2012, mais ou menos. Tá. Né? Eu tinha acabado de me separar, eu era imatura, com 2 filhos para criar. Né? Então, assim, eu perdi o emprego, eu fiquei numa situação muito complicada. E que eu olhava meus filhos assim, eu falava, e agora, Kelly? Como é que a gente vai fazer? O que vai fazer? Né? Não, eu não era técnica ainda, eu já era formada em segurança do trabalho, mas eu não tinha entrado na área, né? Eu me formei em 2010. E aí, eu passei por uma noite muito complicada, eu ali sozinha com meus filhos, não tinha alimento, as contas tudo chegando atrasada, a gente cobrando, aluguel atrasado, e eu olhava para meus filhos e falava, e aí? Como é que nós vamos fazer? Como é que vai resolver? E aí, nesse meio tempo, vem um monte de pensamentos ruins, coisas negativas, né? Você tenta sair daquela situação, mas parece quanto mais você anda, mais você se afunda, né? E aí uma noite eu deitei com aqueles pensamentos ruins, né? Enfim, e aí um amigo meu no dia seguinte me ligou, falou: "Você tá bem?" Eu falei: "Tô". Ele falou: "Você não tá bem pelo jeito que você fala", né? Porque quem me conhece sabe que eu tô sempre sorrindo, sempre tirando onda, né? E quando eu falei, tô, ele falou, você não tá bem. E aí ele simplesmente, eu desempregada, tal, ele trabalhava perto da casa onde eu morava, ele falou, eu vou aí. Fabiana, ele me deu R$10. Ah, mas ele falou, isso daí foi antes de você tentar fazer alguma coisa, né? Sim. Foi depois. E na noite anterior eu tentei, né, fazer o que... Né, eu não quero tocar muito no assunto, mas eu tentei fazer alguma coisa contra a minha vida e contra a vida dos meus filhos, na época que eram pequenos, esperei eles dormirem. E aí depois, no dia seguinte, esse amigo meu foi enviado por Deus, né? Ele foi até a minha casa e me deu um dinheiro, R$10. Eu me lembro até hoje. Ele falou, não fica dentro de casa. Seus filhos estão na escola, vai andar. E eu fui andar na Lapa, não sei se o pessoal conhece aqui o bairro de Pirituba, fui andar na Lapa. Foi lá onde eu encontrei uma vaga de precisa auxiliar de segurança do trabalho, né? E aí eu entrei nessa área de segurança do trabalho. Mas foi um momento muito difícil. E assim, aí na noite, anoiteceu, quando foi no final do dia, eu falava para Deus, eu falei, Deus, me perdoe por tudo que eu fiz, por tudo que eu tentei fazer, sabe? E é uma coisa muito forte, porque a gente chega perto de Deus, né? Eu ajoelhei e falei, Senhor, me ajude, me dê uma luz, me dê uma direção, porque eu tô cansada de caminhar e não ver uma luz. Eu tô cansada de ver meus filhos pedir um alimento e não ter. Porque a gente tinha o básico e ainda tinha gente que pedia me ajuda. E eu ali sem ter, eu ainda contribuía de alguma maneira. A gente tenta ajudar também, mesmo precisando de ajuda, né? Mas, assim, hoje eu falo pra você que Deus foi fundamental ali pra mim. Sabe? Deus foi muito forte. Então, olha só que interessante, né? Esse bate-papo nosso, eu tenho a intenção de servir para alguém que está na mesma situação que a gente estava. E sim, quem sabe, né, os nossos depoimentos conseguirem fazer essa pessoa voltar a lutar. Um ponto que você colocou importante aqui, que tem muito a ver comigo também, é assim, as pessoas normalmente elas não acreditam, certo? Você tocou nesse ponto e eu passei por isso também. Você chegou a pedir ajuda para alguém, assim, e a pessoa não acreditou? Alguém bem próximo de você? Não, eu não pedi ajuda, Fabiana. Eu sou muito orgulhosa, né? Então eu não pedi ajuda. Mas, assim, uma coisa muito interessante que aconteceu, porque tudo isso aconteceu no final do ano, né? E aí eu arrumei um bico para fazer como demonstradora. Uma amiga minha, a Rosana, que me ajudou a entrar nessa área. E aí, se fosse para entrar de novo nessa área, eu nem entrava, porque tem que ser menininha top. Agora eu tô gorda, então não dá. E aí ela me colocou nessa área e eu fui trabalhar como demonstradora, né? E aí cheguei lá no mercado para trabalhar, aconteceu uma situação muito
tinha uma moça lá, que a gente tem que trocar o uniforme, né? E eu entrei, cumprimentei ela, troquei de roupa, coloquei o uniforme, e quando eu saí, essa moça estava passando mal. E aí, eu não sei como eu invadi o lugar, o espaço dela lá, dei o procedimento para ela, liguei pro SAMU, foi pro bombeiro, não me recordo, e quando eles me deram o procedimento que eu tinha que estar fazendo, né? Quando eles chegaram no local, eles falaram, olha, quem é a Kellen? Eu falei, sou eu. Ele falou para mim assim, o procedimento que você fez aqui foi correto, você conseguiu salvar ela de acho que era uma epilepsia que ela estava tendo, alguma convulsão, alguma coisa que ela estava tendo. Então isso foi muito legal, porque eu fiquei pensando, eu falei, se eu tivesse perdido a minha vida, hoje eu não estava salvando uma. Né? E aí eu me lembro que eu chorava muito, muito, muito. E o gerente do mercado falou, vai embora, moça, você não tem condições de estar trabalhando hoje. E eu falei, eu preciso trabalhar porque se eu for embora é um dia a menos para mim receber, porque você ganha por dia. E aí eu escutei ele e fui embora. Quando eu cheguei em casa, uma coisa muito interessante, né? Me deixaram R$300 em casa, né? De presente de Natal. E aí, meus filhos falaram, mãe, é 100 da senhora, 50 meu, 50 da Tata, né, que a Tata é minha filha, e 100 do tio Anderson. Falei, tá bom. Aí comecei a chorar mais ainda. Na época, meu filho tinha 4 para 5 anos, e aí ele chegou em mim e falou, mamãe, a gente não precisa comprar presente, brinquedo e roupa. A gente precisa comprar comida, né? E naquela época estava lançando aquelas lojinhas de R$1, né? Onde você ia era loja de R$1 e na verdade era R$1,99 mesmo, né? E aí ele me deu o dinheirinho dele e minha filha falou, então a gente divide o meu e a gente compra presente. Eu sei que com R$25 cada um queriam comprar presente, brinquedo e roupa, né? Então, assim, hoje eu falo que eu tenho 2 filhos fortes por tudo que eu passei. Eu sou o espelho para eles. Então, a gente, às vezes, fala assim, eu sou o espelho dos meus filhos. Gente, é muito forte isso, porque realmente a gente é o espelho dos filhos. Então, se a gente comete alguma falha, é bom a gente pensar 2, 3 vezes e voltar atrás para fazer de novo, porque os filhos é uma referência para nós, né? E depois que eu entrei na área também, Fabiana, eu vou tocar nesse assunto, porque hoje eu recebi um áudio de uma moça e ela falou para mim, Kelly, eu tenho tanta admiração por você, pela profissional e pela pessoa que você é. Então isso é legal, né? Porque assim, essa pessoa, conheci ela há pouco tempo, tem 1 ano que eu conheci ela, e ela tem essa admiração por mim. Então é muito bacana isso, é muito legal isso. As pessoas veem que a gente é uma pessoa forte, mas o que fortaleceu foi o que a gente passou lá atrás. Foi o que eu passei lá atrás, que me deixou mais forte, mais firme, mais determinada. Hoje os problemas vêm, eu falo, eu vou passar por isso. Porque assim, né, Fabiana? A gente faz aniversário, que significa que o ano passou. Se a gente estuda, é 1 ano de estudo, 2 anos de estudo, 3 anos de estudo. De qualquer forma, vai passar. Aquele momento ruim vai passar, aquele momento bom vai passar, né? Então, eu aprendi muito isso, né? E uma coisa que foi falado para mim na época é que eu nunca vou esquecer. Kellen, pensa que essa tempestade vai passar. É uma tempestade que está passando, ela vai arrancar raiz. Minto, a pessoa falou, ela vai arrancar folhas, ela vai arrancar tudo, fruto, mas vai deixar a raiz, porque a raiz é a sua força, a raiz é a sua fortaleza. E você vai construir tudo de novo. Você vai construir e depois você vai começar a dar frutos, e desses frutos, desses grandes galhos, você vai ser a sombra de alguém. E quem sabe hoje, com esse depoimento, a gente pode estar sendo a sombra de alguém, né? Que está no desespero, sem saber o que fazer. Então, um ponto importante aí, 2 pontos que eu queria colocar para a galera aí que está assistindo. Primeiro, tem uma galera comentando aqui, pessoal, eu tô vendo os comentários de vocês aí.
Tá, daqui a pouquinho eu comento para não perder o raciocínio. Dois pontos importantes. Primeiro, para a pessoa que está numa situação muito difícil, que está num deserto aí, que praticamente já desistiu aí, né, e está pensando em fazer uma besteira. Cara, escolha muito bem para quem você vai se abrir. Isso daí é muito importante, né, porque já diz o ditado, né, que o sangue na água atrai tubarões, né. Então, é muito importante que você consiga olhar no seu entorno e conseguir identificar, né, alguém para você conseguir pedir ajuda. Isso daí é muito importante. E segundo, principalmente para nós que somos profissionais de segurança do trabalho, porque o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, ou até mesmo qualquer pessoa que estiver assistindo, tá? Não necessariamente da nossa profissão. No caso, eu estou comentando aqui da nossa profissão porque na empresa, né, muitas vezes a pessoa procura, né, a gente, né, até. Mas assim, galera, quando você pode ter uma pessoa que você conhece, um amigo seu, ou até do trabalho, que uma pessoa pede ajuda, cara, às vezes para essa pessoa chegar a pedir ajuda é complicado. Eu passei por essa situação e eu acho que pedir ajuda é o ponto mais difícil para quem está numa situação muito difícil e já está pensando em fazer besteira. É porque então, muitas vezes, né, tem vergonha, né, de falar, né, então, não é nada, né? Então, e às vezes, galera, você que essa pessoa está chegando, provavelmente vai ser a única chance que ela vai ter. Porque dependendo de como você reagir, né, quando essa pessoa passar o problema dela, você ligar, você não ligar, dar risada, acabar tirando um sarro e tal, essa pessoa vai acabar voltando e fazendo uma besteira. Porque você ali era o último recurso daquela pessoa, né? E um outro ponto que você colocou, que você falou para mim também até na ligação lá, é que muito que nem o meu problema foi financeiro, né? Que me levou a quase fazer uma besteira. O seu também. Só que assim, cada pessoa, cada caso é um caso. Então tem o cara que vai pensar em tirar a vida porque tomou um galho da mulher, tem o cara, né, que foi traído, tem vários, tem doença, tem às vezes a perca de uma pessoa importante. Então, assim, às vezes, né, o motivo que me levou para um deserto, para uma outra pessoa, é uma coisa simples. Né? Às vezes, para uma pessoa que você falou o seu problema, é problema financeiro, é uma coisa simples, e essa pessoa ela não vai dar o mesmo peso que aquela pessoa que está naquela situação pedindo ajuda tem para ela. Cada um, cara, é diferente. Né? Então, fica aqui o alerta para caso alguém, né, do seu meio aí que você está assistindo peça ajuda, ou você consiga identificar que essa pessoa está com problema, cara, se você não puder ajudar, encaminhe para alguém que possa. Então esse é o primeiro ponto, né? Então para a pessoa que vai receber esse pedido de ajuda, parar o que está fazendo ali e ouvir essa pessoa, porque às vezes você é a última chance que essa pessoa tem, né, de sair desse buraco. E para a pessoa que está nessa situação, tentar encontrar alguém no seu entorno que realmente, né, possa ajudar. E não é só financeiro, tá, galera? Eu tenho pessoas que me estenderam a mão nessa situação difícil, me tiraram do buraco, que não me deram R$1. Então, não é só financeiro, né, Kellen? Então, sim, são vários fatores, né? Como eu disse, né? Às vezes o problema para mim é gigante, para você não é. Não é nada. Né? E aí é onde dificulta a pessoa de procurar ajuda, da pessoa de se abrir. Porque ela não sabe como que ela vai ser, a forma de como ela vai ser ouvida, né? O que ela vai ouvir da pessoa, né? Porque existe esse medo também. Você não sabe como a pessoa vai te olhar, né? Então, como a pessoa vai reagir, né? E para quem, cara, para quem tá nessa situação, é muito complicado. Tipo assim, eu acho que já é difícil você, né, procurar alguém para pedir ajuda. E outro ponto importante também que você colocou é o seguinte: quando eu estava no ápice dessa situação, né, que eu estava, acho que na completa escuridão, cara, é muito difícil as pessoas às vezes perceberem, né? Então eu lembro que eu arrumei um emprego logo na sequência, bem no ápice dessa situação.
aonde eu passei por um exame admissional, passei por psicólogo, e, cara, ninguém percebeu. Eu não poderia deixar que percebesse, porque senão não ia arrumar emprego, né? E o meu problema era financeiro. Então, para você conseguir perceber, você tem que estar muito atento aos sinais aí no entorno, né? E a pessoa também, às vezes, tem que demonstrar, né, que está precisando de ajuda. E aí eu queria te perguntar, Kellen, o seguinte: grande parte das pessoas, às vezes, que estão nos escutando, não tem uma condição financeira legal. Né? Na época, por exemplo, eu não tinha como passar no psicólogo, no psiquiatra. Até a pessoa tem vergonha, né, de ir até um psicólogo, um psiquiatra. Eu tinha também, né, esse preconceito. Falei, mano, não sou louco para ir no psicólogo, né, no psiquiatra. Né? A gente tem... Só depois que a gente passa por essa situação que você quebra esses preconceitos. Eu era preconceituoso com relação a isso. Eu achava que quem é psicólogo e psiquiatra era quem estava com um problema na cabeça. Né? Qual foi o ponto ali seu que te tirou dessa situação? O ponto mais importante ali que você fala assim, cara, isso aqui me salvou. Na sua experiência. Primeiramente foi a fé. E segundo, eu olhar para os meus filhos e saber que aquelas criaturinhas, porque eram pequenininhos, dependiam de mim. Né? Então, assim, eu precisava sair daquilo. Eu precisava sair daquilo. Então, a fé foi assim, sensacional. Eu não fui para a igreja, não fui para terreiro de umbanda, não fui para lugar nenhum. Eu simplesmente coloquei os joelhos no chão e pedi para Deus: Senhor, me tire dessa situação. Né? Me tira, eu preciso sair dessa situação. Se não for para o Senhor me tirar dessa situação, eu não sei o que eu vou fazer. Então me direciona, porque eu estou perdendo a visão, eu estou perdendo o rumo, eu não sei o que fazer. Né? E o mais difícil é você tem que ter filhos pequenos e você tem que estar sempre sorrindo, né? Você tem que estar sempre ali, forte, para não passar aquilo para os filhos, mas você acaba passando porque criança não é bobo, criança sente, sabe disso. Depois que você ajoelhou, o que aconteceu? Eita, aí foi quando eu fui trabalhar na área. Aí eu entrei na área de segurança do trabalho e me dediquei no trabalho. Então, né? Comecei a trabalhar igual uma doida aí. Tá, vamos lá. Você estava nessa situação difícil, você já era formado e você não conseguia entrar na área. Não. Aí você chegou no ápice da situação, no ponto mais difícil. Aí você ajoelhou e pediu por ajuda. E aí, num passe de mágica, você entrou na área. Então, foi quando surgiu o amigo meu, né? Um amigo que trabalhava aqui na empresa de ônibus, Ed Carlos. E esse menino, eu não tinha muito contato com ele, era pelo fato dele ser técnico de segurança e eu, na época, estar estudando, a gente acabou criando uma amizade. E aí ele me ligou do nada, né? E aí foi quando ele me deu esse dinheiro e eu contei mais ou menos por cima o que estava acontecendo. Falei que eu estava desempregada, que eu não estava legal, estava com a cabeça bagunçada. E aí foi quando eu fui procurar um emprego, né? Na verdade, eu fui dar uma volta e lá era Lan House, Fabiano. Lan House, Fabiano. O meu currículo e deixei numa agência que estava precisando de técnico de segurança, não, auxiliar de segurança do trabalho com registro. Na hora eu topei, entreguei o currículo, fiz a entrevista, né? E eu lembro que o rapaz falou para mim: eu vou te contratar para mim poder te ajudar. E ali foi o ponto que eu falei: meu, é agora, eu preciso entrar na área, eu vou trabalhar como auxiliar. E daí que eu sou formada, né? Eu tô numa situação que eu preciso trabalhar, eu preciso entrar na área, eu preciso levar dinheiro para casa, né? Para você ter ideia, na época eu pesava 49 quilos. Então, assim, foi muito difícil. Era trocar 6 por meia dúzia na época eu estava fazendo, né? Porque era aluguel, água, luz, despesa. E eu não ganhava nem o salário mínimo como demonstradora. E só dívida aumentando, só conta chegando e, sabe, uma coisa muito louca, porque o mais difícil é você não ter dinheiro
você está fazendo bico para trabalhar, não que não seja digno, porque é muito digno e me ajudou muito, mas não pagava o que eu precisava, o necessário, que era uma moradia. Eu precisava pagar meu aluguel. Eu não tinha condições. Sim. Né? Não tinha. E foi quando eu fiz o propósito com Deus. Vamos falar que assim, falei, Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais, me ajuda, eu preciso. Mas é assim, entre eu e Deus, mas chorando, implorando, porque eu estava cansada. Sabe, você tá cansada de aquilo todo dia, e você não vê nada ali. E final de ano, os carrinhos do mercado, pessoas tudo felizes, tal. E assim, eu tinha que sorrir, porque eu tava ali trabalhando, fingia um sorriso, mas por dentro eu tava chorando, né? Uma coisa que meu pai me ensinou, Fabiano, é que assim, ó, ele falava muito, menina, preta, né? Ele me chamava de preta, de pretinha do pai. Ele falava pra mim assim, o sorriso tem que estar sempre estampado no rosto, mesmo que o seu coração sangre, né? Porque através do seu sorriso você conquista muita coisa. Isso eu carrego comigo e meus filhos sabem, aprendeu isso, eu passei isso para os meus filhos. Então a gente com um sorriso no rosto, o coração sangrando, mas é através do seu sorriso que você consegue alcançar muita coisa. Sensacional. Alguns pontos que eu queria colocar para você que está assistindo aí, que está passando por uma situação muito difícil. Primeiro ponto, tá, Kelly? O que aconteceu comigo, eu acredito que aconteceu com você. Cara, 90% das pessoas que estavam no meu entorno, quando eu caí muito feio, se afastaram. Então isso daí é algo muito doído, né? E as pessoas que você mais faz, e mais fez, e mais ajudou, vão ser as primeiras pessoas que vão virar as costas para você. Sim. e vão te abandonar. Então isso é com todo mundo que passou por uma situação muito difícil dessa. Então, se está acontecendo com você aí, cara, você não é exceção à regra. Foi com todo mundo assim. Segundo ponto, tá? No ápice que eu tava, assim, acho que na pior madrugada que eu tava, onde eu acho que eu tava aqui, porque o difícil é a noite, né? De dia você tá naquela depressão e tal, mas à noite eu acho que é o mais pesado. Busca né? amanhecer, né? À noite, quando você está de madrugada, ali acho que é o mais pesado. Eu acho que ali é onde o cara realmente faz a besteira. E assim, na hora que eu acho que... Eu não sei se eu teria coragem de fazer, mas a ideia veio muito forte. E naquele exato momento, do nada, entrou um vídeo no YouTube, né, que é uma entrevista do Davis Leonardo, né, no Flow, aonde eu parei um segundo ali, prestei atenção naquela entrevista. Eu já tinha visto alguns vídeos do Davis, né? E eu comecei a assistir aquela entrevista. E aquela entrevista mudou completamente a minha história, né? Parece que aquele podcast ele estava falando comigo, né? E no meio daquela escuridão ali, rodeado de demônios ali, provavelmente que eu estava, aquela entrevista foi uma pancada para mim. No final da entrevista, ele passou um recado, né, para quem estava num momento muito difícil, praticamente parecia que estava falando comigo. E ali é o ponto em comum da nossa história, né? Eu sempre acreditei em Deus, mas eu nunca frequentei igreja evangélica há muitos anos atrás, né? É muito real isso aí. E eu ajoelhei naquela madrugada aqui em casa e eu não pedi ajuda como você fez, né? Eu fiz, acho que algo até errado, mas não sei, mas eu fiz. Eu desafiei Deus, né? Porque eu sempre fui uma pessoa do bem, você me conhecia há muito tempo já e tal, e aquelas coisas que estavam acontecendo, eu desafiei Deus, na verdade. Eu falei, ó, eu vou fazer, e se você tem alguma coisa para, né, algum propósito na minha vida, então que você apareça agora, não no seu tempo, né, no meu. Eu quero que você apareça no meu tempo, né, não é no seu. Eu vou dar uma semana para você aparecer e resolver o meu problema, já que você é poderoso e se você existe mesmo, é isso. É porque a gente acaba desacreditando, né? Porque você tá né, você perdeu tudo. Eu não tinha também dinheiro nem para comer. Deus que não age, né? Essa é a pergunta, né? É isso aí. As poucas pessoas que ficaram ainda do meu lado, depois disso,
estavam me emprestando dinheiro para mim fazer mercado, tava pagando conta da escola da minha filha, não tinha mais dinheiro para nada, assim, do dia para a noite, não tinha dinheiro nem para comprar comida mais. E em 2 dias ele apareceu para mim, assim, e resolveu o meu problema. E a partir daquele momento ali, tudo mudou na minha história, minha trajetória inteira mudou, né? Tanto é que nós estamos fazendo essa live aqui por conta disso. Sim. Então, o que eu quero passar para as pessoas que já desacreditaram de tudo, que você está num ponto aí que não tem mais solução para você. Cara, se você ajoelhar no seu quarto, colocar o joelho no chão, de coração aberto, do jeito que a gente está conversando aqui, não precisa rezar um Pai Nosso, mas eu nem sei fazer isso, né? É ajoelhar, joelho no chão, e falar assim, olha, tô aqui de coração aberto, tentei de tudo, nada que eu fiz funcionou, e se você tem um propósito, o Senhor tem um propósito na minha vida, eu preciso de ajuda agora, peça ajuda, né? Como você fez, no caso eu acabei desafiando, mas funcionou, né? E eu acho que quando você ajoelha no chão, de coração aberto, e você pede ajuda, você vai ver o sobrenatural começar a acontecer. Isso, todas as pessoas que eu conversei, que tiveram próximo de tirar a vida, que nem no nosso caso, foi a mesma coisa. E aí hoje eu consigo enxergar o seguinte, toda essa situação me levou a isso. Porque se eu não tivesse chegado nessa situação, eu não teria a ligação que eu tenho com Deus hoje. Você Sim. também não. Então eu acredito que para algumas pessoas, assim, que ele tem um propósito na vida daquela pessoa, ele precisa deixar aquela pessoa quebrar de uma forma que você chega ao ponto de você falar assim, cara, não tem mais jeito. Né? Tudo que eu poderia fazer, todo mundo que eu pedi ajuda, nada funcionou. Né? Aí é onde ele pode vir para que você não tenha dúvidas que foi ele. Eu não tenho dúvidas, porque as coisas que aconteceram comigo não tem como explicar, né? Eu tenho até amigos ateus aí que souberam da história com detalhes e eles falam para mim, Fabiano, não tem como explicar o que aconteceu com você. Não tem. Então, assim, é a prova de que... E aí eu encontrei o meu propósito, né? De, tipo, conseguir com a minha história, com o meu testemunho, né, que esse vídeo, por exemplo, seja um vídeo para alguém que a entrevista do David Leonardo no Flow foi para mim. Sim. Porque é igual no meu caso, né, Fabiano? Eu estava 2 anos já formada, desempregada, e aí do nada você vai andar para espairecer a cabeça e se depara com a agência de emprego contratando um técnico de segurança, auxiliar de segurança do trabalho, mas que tinha que ter registro, ou seja, já tinha que ter formado, já tinha que estar com a formação já, não era um auxiliar que estava estudando, né? Então, assim, e eu já estava formada, já tinha 2 anos que eu estava formada já, né? Então, não tem o que explicar. E outro ponto importante também, que eu queria colocar, é o seguinte. Cara, todas essas pessoas, né? As pessoas que a gente mais ajuda são as primeiras pessoas que vão virar as costas para você. Isso é com todo mundo. Quando você coloca o joelho no chão e você pede ajuda, é incrível que do nada, não sei se foi com você, você pode falar, comigo foi, do nada aparecem pessoas que você nunca viu na vida e que começam a te estender a mão e começam a te ajudar do nada. Então, assim, as pessoas certas começam a entrar na sua vida. Você não tenha tanta ligação com elas, né? Você não é tão próximo, né? Exatamente. Então, galera, para você que está numa situação muito difícil, né, que você já perdeu aí as esperanças, você tem algo que não vai gastar nada, não vai gastar dinheiro, né, é de graça, está acessível a você agora. Você pode colocar o joelhinho no chão aí e pedir ajuda, que eu tenho certeza absoluta que ele vai vir. Né? Eu falo que... e outra, sua vida vai mudar completamente, né? Só que você tem que acreditar, e você tem que ter fé, né? E você tem que estar aberto para que essa mudança chegue. Porque eu sempre falo para as pessoas, né, cara, tem 2 tipos de deserto que você vai passar. Ou você vai para o deserto porque Deus precisa te usar para alguma coisa e Ele não está conseguindo chegar em você. Sim. Né? Porque quando está tudo bem, você está ganhando bem, você está com um carro legal,
né? Dificilmente você vai conseguir chegar. E aí, cara, tudo vai dar errado, a sua vida vai virar uma merda que vai te afundar para que você consiga chegar até ele, né? De coração aberto. Ou alguma coisa que você fez que você está pagando, né? A lei da semeadura, né? Se você plantou abacaxi, você não vai colher morango. Então, existem dois tipos de deserto, né? Eu acredito que eu passei pelo meu para que ele pudesse chegar em mim e para mim encontrar esse propósito que eu tenho hoje de poder ajudar as pessoas. Você também, né? Você, eu acho, né? Isso fortalece, né, a gente, né? Às vezes, não é que passamos por isso e não vai passar por mais coisas. A gente vai passar, mas não vai chegar nesse ponto, nesse nível, né? A gente é mais forte, a gente acredita mais, até mesmo em você, no seu potencial. Você fala, meu, eu sou mais eu sou capaz de melhorar, eu sou capaz de, né? Não que você precisa provar algo para alguém, você não precisa provar nada para ninguém, você precisa provar para você mesmo todos os dias o quanto você é capaz. Com certeza. Né? Aí eu te exemplo você, ó. Né? Passar a reclamar menos e agradecer mais. Você né? É uma mulher, você era uma mulher desempregada, numa situação difícil, com 2 filhos. E a hora que você ajoelhou no chão, tudo mudou, né? Eu, a mesma coisa. Eu estava sozinho, né, aqui em casa, todo mundo virou as costas para mim, poucos ficaram, muito poucos ficaram, acho que 5% das pessoas que eu conhecia ficaram. A hora que eu coloquei o joelhinho no chão, tudo mudou, assim, mas foi imediato, né? Não foi que eu continuei, foi imediato, como foi com você. Então, galera, não é coincidência, né? Por isso que eu quis trazer vocês aqui, Kellen, né? Porque eu falei, pô, você foi assim, eu fui assim, diversas pessoas que eu já conversei foram assim, né? Pô, se você puder ir num psicólogo, num psiquiatra legal, é legal, top. Mas assim, eu acredito, cara, posso estar falando besteira. Cara, nada é tão forte como você colocar o joelho no chão e pedir ajuda. E acreditar, né? Sim. Primeiramente acreditar, né? Se você não acreditar, aí também. Mas aí Deus vai te falar, eu existo. E Ele vai te colocar sempre a prova. Com certeza. Então, galera, alguns conselhos que eu daria, pessoal, tá? Para você que está me assistindo agora e está perdido. Primeiro ponto, tá? Ignore o entorno. Ignore tudo que tiver na sua volta. Concentre-se em você, em quem você é. Ajoelhe no chão, peça ajuda. Segundo ponto, não se lamente pelas pessoas que te viraram as costas, tá? Como diz o ditado, né? Deus escuta e vê coisas que a gente não escuta. Então, se afastou, é porque tem que afastar. Cara, foca em você, em resolver o problema. Segundo, acredite sem duvidar que ele vai poder te ajudar, porque as pessoas certas vão começar a entrar no seu caminho e vão começar a abrir as portas para você, tá? Permaneça firme. Segundo ponto, monte um conselho, né? Que é o que eu falo, ministério, né? O que seria um ministério? Cara, pegue pessoas que você conhece, que têm cicatrizes, que têm história em cada área da sua vida e montam um conselho. Então, hoje eu tenho um cara especialista em finanças, quando eu tenho uma dúvida eu vou falar. Eu tenho uma pessoa de projetos, né? Ó, doutor Luiz, pessoas enviadas... Ó, o Luiz aí, ele pagou a escola da minha filha na época. Eu tenho um conselheiro espiritual de alguém que eu considero um cara sensacional na parte espiritual. Então, assim, faça um conselho, e comece a se aconselhar com essas pessoas. Meu, tá na dúvida de qualquer área da sua vida, lembra daquele seu conselheiro e fala assim, cara, tô com essa dúvida aqui, o que você acha? Então, assim, e outra, a internet, ela proporciona pra gente conviver com pessoas que a gente não conhece. Então, faça a limpa na sua vida. Cerque-se de leões e afaste das hienas. Então, assim, o que você quer ser? Você quer ser um técnico de segurança top? Você está numa situação difícil? Você, como a Kellen, quer entrar na área? Cara, pega 5 profissionais da área da internet que são tops nisso e começa a consumir conteúdo desse pessoal 24 horas por dia. Então, cerque-se de pessoas que estão onde você quer chegar, né? Então, pare de andar com esses mosca morta aí, com um cara que vive em bar, enchendo o rabo de cachaça,
pessoas que traem os esposos, os maridos, que mentem, que dão um golpe. Cara, se afaste dessa galera. Você tem que conviver com as pessoas que estão aonde Pessoas você quer chegar. Só, entendeu? Ah, eu quero ser um juiz. Meu, você pode ser o que você quiser. Pega 5 juízes top que você conhece na internet, segue os caras e faça tudo que os caras fazem. E comece a frequentar lugares aonde estão as pessoas que você quer chegar. Né? Por exemplo, você vai num boteco de bar, de bairro. Você já viu um cardiologista lá? Um juiz lá? Um desembargador? Não tem, cara. Esses caras não estão lá. Só tem Zé Ruela lá. Então, assim, você tem que começar. A gente está chegando no final do ano, né? E as pessoas querem, vida nova, ano novo. Mas o cara faz a mesma coisa. Anda com os mesmos pangaré, né? Só gasta o dinheiro que ganha, não investe, não faz nada. Então, assim, galera, para você sair de uma situação difícil que você tá, você precisa mudar completamente o seu entorno e as suas atitudes. Eu garanto para você que se você acreditar, as coisas, você vai conseguir sair dessa situação difícil. Eu consegui sair, a Kellen conseguiu sair, né? Você gastou alguma coisa, Kellen, para sair disso daí ou não? O que você gastou? Só ajoelhar e pedir ajuda, não foi? e fé. E fé. Então, fé foi a mesma coisa que me salvou, que salvou você, que salvou outras pessoas que eu conheço. Então, pessoal, para você que está pensando em fazer uma besteira, para você que está pensando em se matar, em tirar a sua vida, porque você acha que não tem mais jeito, cara, a solução está no seu quarto, no pé da sua cama. É só você ajoelhar e falar, e entregar a sua vida para ele, pedir ajuda e agora começar a viver em cima de princípios, porque não adianta também ele vir para poder te ajudar e aí você se levantar daqui um mês, né, e trair a mulher, trair o marido, pegar dinheiro emprestado não pagar, mentir, né, e falar, né, falar de mal das pessoas, fofocar, né. Você quer ver um... Fala aí, Kélia. Vou te cortar. O Léo, oi, Léo. Léo entrou aí, não sei se tá online ainda. O Léo, uma vez, eu acho que ele vai lembrar disso. Só pra gente ir nessa rota aí. O Léo, uma vez, a gente lá no centro, lá no, né, na empresa que a gente trabalhava lá, né, na central, e a gente foi almoçar junto. Aí o Léo falou pra mim assim, Kellen, eu não vou continuar a ser técnico de segurança, não. Eu vou virar um engenheiro. Tá aí, Leonardo hoje é um engenheiro, né? Então, assim, a determinação, né? O que eu quero falar para vocês é a determinação. E o Léo é um cara que ele entrou aí, eu tô vendo ele aí online aí, e ele falou isso para mim, né? Ele falou isso para mim, eu nunca esqueci essa frase dele, mas ele falou com a firmeza: eu não vou ser técnico para sempre, eu vou ser engenheiro. E ele tá aí, batalhou e tá como engenheiro. Parabéns, a determinação. Meu Leonardo foi meu primeiro professor, hein, cara? Meu primeiro mestre. Eu entrei na gerenciadora, puta merda, eu não sabia nada. O que eu enchi o saco do Léo, acho que ele olhava pra mim e falava assim, mano, de novo esse cara me perguntando as coisas. Eu perguntava umas 50 vezes pra ele a mesma coisa, e ele lá, numa paciência. O Léo é político, né? Ele é uma paciência e tal. Vem cá, meu jovem, senta aqui. Aí eu desesperado, o mundo caindo na minha volta e o Léo lá na serenidade. Sem cara sensacional. Eu devo muito, assim, hoje eu como profissional de segurança, devo muito, graças a caras como ele, que teve uma puta paciência comigo no começo, né, de me ensinar. E não posso esquecer também o Júlio Martinelli, que foi a primeira pessoa que me deu oportunidade. Foi um aprendizado, né? Eu comento que assim, você me fiscalizou, Leonardo me fiscalizou, depois eu fui para fiscalização, e tudo é um aprendizado, porque quando você é fiscalizada, você aprende, e quando você fiscaliza, você aprende também, né? Então é muito bacana isso. Com certeza. Então, um abraço aqui pro Léo. O Andrei, que estava, não sei se está na live ainda, meu primeiro engenheiro. O Júlio Martinelli, que me deu a oportunidade. Foi o primeiro cara que acreditou em mim. Primeiro cara que acreditou em mim, me deu uma oportunidade. E assim, galera, a última dica que eu dou para você, que quer sair de uma situação difícil, é o seguinte. As pessoas me perguntam, Fabiano, como que eu consigo saber se aquela pessoa é uma pessoa certa para estar do meu lado? Cara, é simples, né?
pequenas pessoas falam de pessoas, grandes pessoas falam de projetos. Se a pessoa chega para falar com você só falando de outras pessoas, é uma pessoa que você precisa se afastar. Isso é algo que eu coloco como regra para mim hoje. Tem lá na minha sala onde eu trabalho hoje. O cara chegou, abriu a boca para falar de outras pessoas, eu já corto e falo, amigão, aqui a gente fala de projetos. Aqui a gente não fala mais de pessoas. Então, se você quiser falar, o fulano isso, fulano aquilo, cara, vai para outro lugar, fala com outra pessoa. Não é as pessoas que eu quero no meu redor. Eu quero o cara que fala de projetos. Tá? Não, então, isso já é um primeiro sinal para você começar a escolher quem são as pessoas que estão ao seu redor aí, que você vai conseguir sair dessa situação. Kelly, quer passar um recado final aí para quem está assistindo a gente e está numa situação muito difícil? Então, Fabiano, na quinta-feira, no meu setor lá, né, na empresa que eu trabalho, o meu chefe, ele faz a pílula do conhecimento, né? E aí eu tava até comentei com você, eu tava com um tema para levar para eles, tal, e aí eu vi o seu vídeo, a gente conversando, eu falei, não, eu vou levar um pouquinho da minha história. E aí eu andei pesquisando mais a fundo, que é o Setembro Amarelo, tal. E aí eu peguei uma frase que eu achei muito legal. A gentileza é o gesto mais bonito de ser o sol na vida de alguém, né? Então, que sejamos todos gentis um com o outro. Porque às vezes a gente tem que aprender a escutar as pessoas e não dar opinião, porque às vezes a pessoa não tá, ela só quer falar, ela não quer opinião, ela só quer ser ouvida, né? Então que sejamos então o ouvido dessas pessoas, sem julgar, sem condenar e sem apontar o dedo, porque a gente não, somos nós para apontar o dedo para alguém, né? Ou julgar alguém. Com certeza, né? E assim, galera, minhas considerações finais aí é que está numa situação difícil, peça ajuda, se abra com alguém, tente, né, ver alguém que você tenha, né, mais confiança para se abrir. Durante esse meu processo, eu tive dois episódios muito fortes assim na rua, de me dar um desespero assim, trabalhando, onde eu liguei para duas pessoas que fizeram a diferença para mim. Então, se você tiver essa disponibilidade e tem alguma pessoa no seu entorno que está numa situação muito difícil, dá seu telefone para ela. Fala assim, tá aqui, se você estiver numa crise, me liga, né? Fica à disposição dessa pessoa, porque às vezes, cara, aquela ligação vai salvar uma vida. Às vezes a pessoa tá sozinha, bate um desespero tão grande, é aonde ela vai ter coragem de fazer, né? E às vezes ela pega o telefone e liga para você e ali você consegue reverter a situação. Então, para quem, né? Fabiana, acho que é 188 e tem um site que você também consegue pedir ajuda, né? Também. Tem o serviço da prefeitura, né, do governo. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui. E tem aquela pessoa que você conhece, né? Que às vezes é mais fácil, né? Aquela pessoa que, cara, que você consegue se abrir. Essa sertaneja aí é uma pessoa aí super do bem, viu, Fabiano? Ela trabalha, ela tem como que eu posso falar, meu Deus? Um projeto bem bacana que ela ajuda as crianças carentes. Ela tem um projeto bem bacana, Neide, aí, viu? Bem legal o projeto dela. Neide. Neide, a Jaque, Marcelo. Cara, tem uma galera aqui, cara. Um beijo. Muita gente. Tem o Wagner, o Leonardo, o Léo. Sobre isso, mentoria e foco. É de suma importância termos um mentor, focar nos nossos objetivos. É uma galera que tem uns nomes estranhos aqui que fica nos negócios que é difícil para ler, mas Paty, Andressa, mano, uma galera aqui. Pessoal, Kelly, quero agradecer você aí, cara, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. Eu espero que esse vídeo nosso, né, ajude alguém. Se ajudar uma pessoa, para mim já tá válido, né? Eu fiz um tempo atrás aí uma resenha com a Karina, que a filhinha dela tem uma doença especial, que tinha 6 pessoas só no Brasil com a doença. Ela até falou para mim, pô, mas vamos fazer isso daí para quê? Fizemos a live, o negócio explodiu, tem um monte de criança sendo achada.
Então, assim, às vezes a gente faz um vídeo aqui e pode chegar na casa de alguém que está precisando Sim. né, e a gente pode ajudar alguém. Beleza, Kelly? Então, galera, muito Fabiana, obrigado para todo mundo. um beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E, cara, se você está num momento difícil, então, cara, escuta o que a gente falou, dobra o joelho, vai lá no seu quarto, ajoelha, pede ajuda. Vai que E ele a tá ajuda vai mandando um vir. abraço aí, o meu irmão tá assistindo. Ó, galera. Beleza, galera? E, ó, curte o vídeo, compartilha aí com quem vocês acham que possa ajudar, né? Se você souber de alguém que está numa situação difícil, cara, indica o vídeo, né? Para que a gente consiga, né, salvar a vida de alguém que está numa situação muito difícil. E se você receber esse pedido de ajuda, cara, ouça a pessoa. Só de você estar ouvindo ali, de você escutar, de você aconselhar, pode mudar, pode salvar a vida de alguém. Fechou, galera? Aquele abraço aí pro Léo. Fui, galera. Valeu, Kelly. Tamo junto. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.